O livro de Atos foi escrito por Lucas como uma continuação do Evangelho. Em Atos 1, Jesus está prestes a ascender e aqui ele poderia ter dado muitas instruções sobre estrutura eclesiástica, estratégia política, expansão organizacional, mas ele dá uma ordem simples e absoluta. Sereis minhas testemunhas. Nós ouvimos um pouco sobre isso no último culto, mas eu queria abordar com vocês sobre ser testemunha. Aqui não é uma sugestão, não é só para alguns, não é para quem é só vocacionado, como diz, mas é para todos que receberam o Espírito Santo. A igreja não foi chamada, irmão, para ser plateia. A igreja foi chamada para ser testemunha. Por isso que pessoas que vêm à igreja unicamente para vir ao culto como se fosse um evento, um dia na agenda, isso é uma escolha ruim. Nós viemos à igreja como corpo, membros de um corpo de Cristo. Nós viemos ouvir, nós viemos aprender, nós viemos viver para sermos testemunhas de Cristo Jesus. E o que são testemunhas? A palavra grega para testemunha, nós falamos aqui no último culto, é mártires. Ser testemunha não é apenas falar sobre Cristo, é estar disposto a morrer, sofrer por Cristo. Embora muitos falam que, olha, venha ser feliz com Cristo, é correto. Mas poucos falam, venha sofrer como Cristo sofreu. Venha passar pelo que Cristo passou. Normalmente a pessoa fala assim, vamos na minha igreja, você precisa ir para a igreja, porque lá é um lugar onde você vai encontrar a paz. Sim, é um lugar de paz. Mas quando você for confrontado pelo Evangelho, você vai aprender que você precisa ser igual a Jesus. E ser igual a Jesus é ir para a cruz, é ser crucificado, talvez todos os dias, é você doer, é você ser muitas vezes perseguido, é você andar sozinho, é você subir num monte, fazer uma oração que às vezes as suas lágrimas se tornarão lágrimas de sangue, mas ela tem um propósito. Eu preciso ser parecido com Jesus Cristo. Eu quero ser mártir, testemunha dele. Em Atos 4:20, Pedro fala, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Testemunha é quem viu, experimentou, e não quem consegue se calar a tudo. Vocês percebem que hoje muita gente fala que é cristã, mas da boca deles não sai nada do que Cristo falava. Que testemunha é essa? Como é que eu consigo copiar alguém que eu não consigo fazer nada do que ele fazia? Como é que eu consigo falar que ele habita em mim, sendo que as palavras que eu falo não são as palavras que ele falaria? Aqui, irmão, está o primeiro ponto de confronto para nós. Muitos falam de religião que nunca experimentaram. Mas quem nasceu de novo, irmão, não consegue permanecer em silêncio. Nós falamos isso aqui diversas vezes nessa igreja, irmão. É impossível que aquele que tem o Espírito Santo não consiga doer, chorar, irmão. Não consiga ser quebrantado quando está no meio de uma roda, quando está num ambiente onde as pessoas falam de igrejas, falam de Jesus, mas não conhecem Jesus. Não conseguem defender quem ele é, não conseguem defender porque ele veio, não conseguem se indignar, irmão, com o pecado, com a podridão do mundo. Isso não consegue machucar eles, irmão. Desculpem. São religiosos transvestidos de cristãos, irmãos. É um desserviço para a igreja de Cristo. Isso é impossível. Nós estávamos aqui conversando sobre isso há pouco. Eu creio em Jesus.
Eu vou na igreja, eu entendi o evangelho, tudo bem. O que você tem feito em prol do evangelho? O quanto as pessoas olham em você e falam assim, essa pessoa só pode ser Cristo nela. Não tem outro jeito. Toda vez que eu falo com ela, eu enxergo Cristo pelas palavras, pelos modos, pela fé. Acontece que nós estamos colocando Cristo de forma religiosa, igreja, templos, modelos, templários. Isso as cruzadas até fizeram bem. Levar as pessoas por força, adotarem a sua igreja, amarem a sua igreja, doarem, pagar dízimo às suas igrejas. Nós estávamos falando ali, irmão, eu me doava muito para a igreja, eu vivia dentro da igreja, mas eu fiz um questionamento. Senhor, até quanto isso é amor a ti e até quanto isso é amor ao templo? Aos costumes. O que tem mais gente hoje é gente apegada a costumes, achando que aquilo é amor a Cristo. Irmão, se você vem à igreja todo culto, se você vem aqui, adora todo culto, mas o seu sentimento é vir por causa da igreja, por causa das pessoas que só estão na igreja, mas a sua intenção principal não é a adoração a Cristo Jesus. Estou indo para ver os meus irmãos em Cristo, para juntos adorarmos ao Cristo que eu conheço, ao Cristo que eu amo. Irmão, isso é religiosidade transvestida de santidade. É vã a tua adoração. É vã a tua fé. E isso, normalmente, tem tempo de validade. Porque o que nós fazemos, às vezes, por intuitos que não são, com propósitos bons, com propósitos que têm base, a nossa base é a palavra, eles cansam. Primeiro você aceita e continua. Depois você aceita e reclama. Até chegar num ponto onde você não aceita mais. É onde a maioria das pessoas se pegam hoje. As casas, os bairros estão cheios de pessoas que um dia viveram em igreja, estiveram em igrejas. Agora, o tempo de hoje é quase que um reevangelismo. Nós precisamos explicar para as pessoas o que é igreja. Nós precisamos explicar para pessoas que passaram a vida inteira, às vezes, dentro de igrejas, cantando, falando, ouvindo o que é o evangelho, porque elas não entenderam. São bebês que nem nasceram. São pessoas que não compreenderam. Testemunha, irmão, nasce de um encontro real com Cristo. Nós temos alguns padrões bíblicos. Pedro, em Lucas 22, negou Jesus 3 vezes. Mas depois de Pentecoste, quando ele conheceu, quando ele viu, quando ele compreendeu, quando a conversão veio até ele, em Atos 2 ele prega, 3.000 almas se convertem. Ele sai de alguém que andava com Jesus, que via Jesus, acompanhava os milagres de Jesus, via coisas astrondosas, mas na primeira oportunidade, quando Jesus saiu de cena e ele se viu sozinho, precisando agora, sozinho, falar de Cristo, ele negou. Mas quando ele teve um encontro, quando ele foi convertido, quando o Espírito Santo veio e rebentou ele de cima a baixo, ele falou, agora eu morro por esse Cristo, eu vivo por esse Cristo, eu amo esse Cristo, e quer saber uma coisa? Eu só vou falar desse Cristo agora, amanhã, depois de amanhã. As pessoas foram convertidas, o Espírito Santo passou a habitar nelas, elas se ajoelhavam, elas falavam, Pedro, isso que você fala, da forma que você fala, eu creio assim como você creu. Isso é transformação. Isso é ser testemunha. Paulo, perseguidor da igreja, em Atos 8, após o encontro em Damasco, em Atos 9, ele torna-se o maior missionário que a igreja já viu. Não, um missionário incansável. Paulo, irmão, vocês passaram para pensar nisso?
A partir do momento que Paulo foi convertido, até a morte de Paulo, irmão, não tinha outro motivo de Paulo viver a não ser o evangelho de Jesus. Ele não parou, irmão. Paulo era assim, ele apanhava num dia, era preso. Quando ele era solto, ele falava, onde está o lugar para eu pregar? Mas você vai apanhar de novo. Não, quem apanhou uma, apanha duas. O que importa é que o evangelho de Cristo seja anunciado. Mas Paulo, calma aí, você vai ter que pegar um navio, pode ser que as pessoas te matem, pode ser que o navio caia, não tem importância, eu não estou ligando da forma que eu vou morrer, eu estou ligando que enquanto que eu viver, Cristo será anunciado, é isso o meu propósito, eu não estou preso mais à forma que eu irei morrer, se eu vou apanhar, se eu vou ser preso, o que me importa é, enquanto eu respirar, Cristo será pregado. Isso é ser mártir. Isso é viver por Cristo. Acontece, irmão, que a gente às vezes não precisa entrar em navios. Bom seria que fosse hoje aviões. Às vezes, irmão, a pregação do evangelho que está em nós é o nosso próprio dia a dia. É acordar, falar para os nossos filhos, falar para as nossas esposas, falar para os seus esposos sobre o evangelho. Quem mora no prédio é descer no elevador e perguntar, você conhece Jesus? Ou vocês acham que Paulo ficava esperando um baita culto só para fazer alguma coisa? Vocês acham, irmão? Paulo era preso, ele falou, cadê eu quero ver quem é o chefe da guarda. Sabendo que, a depender do que eu falo, eu já sei que eu serei morto. Mas ainda assim, dá uma oportunidade. Com Paulo não tinha isso, irmão. Quantos homens de Deus não passaram na terra? Era a oportunidade. No nosso trabalho, na nossa família. Sempre há oportunidade para falar de Cristo, que nós não queremos. Como é que nós somos testemunhas? Sendo que na fila de um mercado, irmão, pensa bem. Eu penso isso muitas vezes. Eu estou no mercado, irmão. Aquela fila grande lá no atacadão. Irmão, vai demorar uma hora. É uma hora que nós estamos perdendo, às vezes, para falar de um para um, olhar para trás, para quem está com o carrinho, falar, como que é teu nome? João. Ô, João, tudo bem? Você já ouviu falar de Jesus Cristo? Eu tinha uma época que eu fiquei conhecido nos Uber, irmão. Todo Uber que eu pegava, eu vinha pregar. Tem que pregar, irmão. Uma corrida de meia hora é uma pregação de meia hora. Uma corrida de 15 minutos é uma pregação de 15 minutos. Ah, irmão, mas você vai pregar e depois o que vai acontecer, irmão? Eu vou pregar. O que vai acontecer depois, o Espírito Santo fará. Se vai ser aqui, se vai ser lá, se vai ser no Japão, se vai ser o que tiver que ser. Não compete a nós. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que converte, é o Espírito Santo que leva, é o Espírito Santo que guia. E em nós está a pregar. Teve um grande homem de Deus, David Wilkerson, que um dia ele disse, nenhum homem pode defender aquilo que nunca experimentou, irmão. Ser testemunha sem experimentar o que Cristo é, não é ser testemunho. O que mais nós temos são pessoas que não conhecem de Cristo e falam de Cristo. Nunca experimentaram, irmão. E nós precisamos do poder para testemunhar, que nós ouvimos também. E esse poder se chama Espírito Santo. Em Atos 1:8, serei testemunhas, e depois diz, recebereis poder. A palavra dinamis significa capacidade sobrenatural. Receber poder é uma capacidade sobrenatural. Não vem de nós. Porque se nós ganhássemos almas pela forma que falávamos, irmão, os filósofos, muitos deles seriam cristãos. Quantos filósofos existem hoje que são ateus, que não querem, não amam, não adoram, não conhecem aquilo que Cristo é? Tem um aí que está dando aula, irmão. Nós falamos esses dias. Falando de Bíblia. Não é nós.
É uma capacidade sobrenatural. Ele foge na naturalidade. Ele trabalha, irmão, em profundidades que nós não conhecemos. Vocês já falaram alguma vez, pregando o evangelho, e você vê no olho da pessoa que ela quer aquilo? E você fala assim, onde está mexendo? Que eu não sei, mas está mexendo. Tem alguma coisa que eu estou falando que está mexendo lá no profundo de uma alma que eu não conheço, de uma pessoa que eu não conheço, mas eu estou vendo que as palavras que eu falo estão mexendo lá dentro, irmão. Cada vida tem uma história, cada história tem um sofrimento, tem um lamento, tem uma família, tem tudo ali dentro que nós não conhecemos. Acontece que a palavra, ela não está ligada à história, ela não está ligada à experiência, a palavra é o que é. O Espírito Santo trabalha onde precisa trabalhar. E nós não conhecemos essa capacidade, esse dinamis que está aqui, ele é sobrenatural. Ele é o poder que nós recebemos. Acontece que a gente não toca nesse poder, e é bom que não tocamos, porque se recebêssemos poder que é tocado por nós, provavelmente nós acharíamos que nós somos os poderosos. Nós somos incapazes de controlar o Espírito Santo. Mas nós somos totalmente capacitados para ser operados conforme a vontade do Espírito Santo. O Espírito, irmão, não nos foi dado para entretenimento religioso, como muito temos visto, mas para capacitação missionária. A gente vê muitos hoje falar de dom. E nós temos um problema, porque muitos falam que tem dom e nem dom é. E outros que têm o dom verdadeiro fogem da missão, porque ela é árdua. Vocês acham que eu queria estar aqui hoje, no domingo de manhã, irmão, podendo estar lá na minha casa? O sol está bom, hoje o clima está gostoso, a piscina seria maravilhoso. Mas eu não estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque Deus quer. Nós estamos aqui porque Deus quis. Nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos. Porque sim, nós somos crentes. Meu Deus. Não, nós somos escolhidos no meio de uma geração perversa, aos santinhos de Deus que vieram aqui pela força deles, uma condição deles. Não, ao Espírito de Deus em nós, que mexe com nós e fala, vai adorar. Tem alguém esperando, tem alguém fazendo uma palavra que você vai dizer. Sexta, nós falamos disso. Contaram pra gente uma experiência que foi legal. Eles foram no culto, foram buscar os filhos, né? Num culto de uma igreja católica mais carismática, numa casa. Eles contaram pra gente que chegaram lá, veio um padre lá, se eu não me engano, alguém que parecia um padre, e foi levar o filho deles lá no portão, e olhou para eles, e uma visão do céu veio, e fez uma oração com imposição de mãos, e começou a profetizar, e contar das coisas, e tal. Falou, Lucas, isso pode? Eles são católicos? Falei, lógico que pode. Pode. O católico não entendeu nada do Evangelho de Cristo Jesus ainda. Mas Deus pode usar de alguém para falar a tua necessidade, envolvendo uma pessoa até descrente. Deus usa de quem quiser. Agora não quer dizer que lá é o meio que você tem que viver igreja, mas é a forma que Deus achou. Falou, Lucas, mas como assim Deus achou? Eu falei, você só está me perguntando sobre isso. Ela falou, porque eu até ajoelhei, Lucas, foi um poder tão grande que eu cheguei a ajoelhar na frente dele. Como é que pode? Foi Deus? Eu falei, pode ter sido, pode não ter sido, mas o que Deus fez te causou curiosidade para que hoje eu tivesse que vir mexer num dente que eu nem mexi até agora, para nós estarmos numa sala e você me perguntando, é Deus ou não? E eu vim aqui para te falar, cuidado, mas olha o que você precisa ouvir. E pau no gato do Evangelho. Só perguntou, porque esteve lá naquele dia, porque houve um questionamento e uma dúvida que gerou para ser sanada na sexta-feira e alguém pregar o Evangelho. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Isso é incompreensível a nós. Deus trabalha da forma que quer. O que Deus não aceita é, depois da verdade chegar, alguém passar a negá-la. Agora, até a verdade chegar, ele trabalha de forma que nós não vemos, irmão. Nós falamos aqui, imaginávamos que teria aqui um casal que um dia passou na rua, esses dias atrás, e voltou, está aqui glorificando a Deus. Quem imagina isso? Quem vê isso? Quem toca isso?
sem prometer cura, sem prometer milagre, sem ninguém pregar, sem ninguém chamar. Quem trabalha, quem vê, quem toca. A mensagem da testemunha, irmão, quando ele recebe o Espírito, o poder de Deus. E aqui está o problema de hoje em dia. Só tem uma mensagem. E ela é fácil, ela é simples. Ela envolve arrependimento e fé. O conteúdo do testemunho apostólico, ele era claro, sempre foi. Pecado é real, juízo é certo. Cristo morreu pelos pecadores e é necessário arrependimento. Em Atos 2, verso 38, só está escrito: arrependei-vos. A igreja de hoje, irmão, é uma igreja que ela testemunha falando muito de prosperidade, autoestima, moralidade, mas o evangelho apostólico, ele confrontava o pecado, ele não trazia prosperidade. O evangelho que os apóstolos pregaram não trazia, irmão, carros, cavalos, não trazia, irmão, novas casas, curas. A pregação do evangelho é: arrepende-se do seu pecado. É arrependimento. Um grande pregador disse: a igreja que não chora pelos pecadores não pode chamá-los ao arrependimento. Nós precisamos chorar, irmão, pelo pecado, não pela falta da comida, não pela falta do carro, não pela falta da conta, pela falta disso, ou pela falta daquilo, ou pelo acréscimo, ou eu só engrandeço a Deus quando eu recebo, quando eu vejo, quando alguém é liberto. Não, irmão, nós devemos chorar pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade, pelo pecado dos nossos familiares. Nós devemos chorar porque as pessoas não estão querendo Jesus para confronto dos seus pecados, mas para conforto dos seus desejos. E a igreja atual não faz isso. É o que a gente já falou. Monta aqui culto da libertação, irmão. Vocês vão ver que essa igreja começa a encher. Começa a colocar culto da benção, culto da prosperidade. Coloca mensagens aqui que só vão dar afago para as pessoas. Só vão dar conforto para as almas delas. Chame aqui e fala assim: nossa, achei um lugar que você chega lá, você se arrepia do começo ao fim. Você tem que ver que gostoso aquele culto. Irmão, a pessoa vai se arrepiar aqui dentro e vai pecar se arrepiando lá fora. Que Deus quer de nós é santidade, arrependimento pelos nossos pecados. É deixar de pecar, deixar de amar o pecado, deixar de andar com o pecado. Testemunhar, irmão, é anunciar Cristo crucificado, ressurreto, não um Cristo que é adaptado a nenhuma cultura. Hoje a cultura que tem é a cultura da santidade que não é santidade. É a cultura de pecado que não é mais pecado. É a cultura de: ai, mas eu tenho as minhas fraquezas. Ai, Deus me conhece. Isso é bonito, mas não é bíblico. A cultura de Deus se chama santidade. A cultura de Deus se chama arrependimento. Enquanto a igreja não se arrepender, enquanto a igreja não negar o pecado, enquanto a igreja não olhar o pecado como algo podre, ela não passará por avivamentos. Com isso, irmão, nós temos o alcance do testemunho. Nós ouvimos aqui também Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Isso significa Jerusalém, onde nós estamos, Judéia, nossa região, Samaria são os rejeitados, confins da terra são as missões globais, é onde tudo pode ser alcançado. Nós não podemos, irmão, achar que o evangelho é para ficar dentro de uma igreja. O evangelho, a mensagem do evangelho, ser testemunha de Cristo, não é se reunir, se trancar num condomínio, dentro de um templo ou dentro das nossas casas. Ali também são lugares, mas nós somos chamados a pregar em qualquer lugar. O alcance do evangelho hoje com a internet, irmão.
Nós fizemos esses dias aqui brincando, saiu um vídeo, um corte de um vídeo, teve mais de 1.500 visualizações. Irmão, são 1.500 pessoas que ouviram a mensagem. Vocês já pensaram? Numa igrejinha em Osasco, um carequinha pregando aqui, que não é tão bonitinho assim, vai lá e prega. Você corta 30 segundos de um vídeo, coloca na internet, 1.500 pessoas enxergam. Pode ser que 1.500 pessoas foram convertidas? Pode ser que não. Mas, irmão, se uma delas de 1.500, olhou Sidney e falou assim, eu nunca ouvi isso. Essa mensagem mexeu em mim. Irmão, para nós é muito, para nós é pouco, irmão. A gente quer muito. Para Deus é o cumprimento da vontade dele na vida de uma pessoa que às vezes viu esse vídeo no Japão, onde nem igreja tanto tem, irmão. Essa pessoa falou assim, depois daquela mensagem, eu não sei, eu quero ler Bíblia, eu quero orar, eu quero Cristo, eu não sei o que aconteceu. Aquela igreja, aquele pastor que eu nem sei quem é, essa mensagem mexeu comigo. Alcance onde nós não sabemos. Testemunhar, irmão, não é opcionalmente geográfico, mas é expansivo. Vocês querem ver uma coisa? Nós já falamos isso. Quer saber se nós estamos dando frutos ou não? Quer saber se a nossa mensagem ela é bíblica ou não? Não é que isso nós estamos ouvindo agora. Isso é enquanto eu prego, vocês julgam. Isso precisa ser bíblico. Vocês precisam julgar o que eu estou pregando. Mas querem saber o resultado da pregação? Olhem para as vossas vidas. Eu preciso olhar para a minha vida. A minha esposa está aqui. Ela precisa olhar para mim e falar, o que meu marido está pregando, ele vive. Porque senão de nada adianta, irmão. Quer saber se essa igreja, esse encontro aqui está sendo bom? Vamos sair no bairro. Vamos pregar essa mesma mensagem aqui, na casa do lado, na praça. Vamos ver o que as pessoas falam. E às vezes vão falar mal. Cumprimento do evangelho, porque muitos não vão querer. Mas uma alma quente aqui, uma alma que fala assim, depois daquele dia que você pregou, eu voltei a ter fome, eu voltei a ter sede. Eu me senti abraçado pelo evangelho de Jesus Cristo. Esse é o resultado. Aí nós vamos ver, irmão. Agora, enquanto estivermos presos, as pessoas estiverem presas a seus templos, achando que aqui enchendo, achando que a nossa igreja, como ela chora muito, achando que quando o nosso louvor é o mais perfeito, que a nossa banda é a melhor banda das igrejas, que o meu pregador é o que prega mais eloquente, que aquela igreja não sei o quê. Irmão, nós não entendemos nada. Isso é religiosidade, isso é contemplação aos olhos terrenos de resultado, onde o Espírito Santo ele trabalha de forma invisível, onde nós não vemos. Quem não evangeliza, irmão, localmente, dificilmente terá paixão global pelo evangelismo. Não adianta eu querer ir para a África, se eu não conseguir, irmão, pregar para o meu bairro. Isso não é limite. Mas não adianta, irmão, eu querer ir para o Nordeste, pregar na Bahia, sendo que no meu bairro, na minha casa, nos meus vizinhos, eles não conhecem Cristo. Eu estou querendo ir longe, mas não estou fazendo perto. Tem um monte de gente falando que conhece o Evangelho, irmão, e as suas famílias não conhecem o Evangelho. Dentro da própria casa, não conhece o Evangelho. É esposo de um lado, esposo de outro, os filhos de outro. É um indo aqui, outro indo ali, outro amando aqui, outro amando ali. Um falando que acha, outro falando que deixou de achar. Irmão, não conhecem o Evangelho. Estão querendo pregar para o mundo. Estão querendo trazer discussões para o mundo. E não conseguem pregar para a própria casa, irmão. Faça um trabalho na tua casa. Faça um trabalho na tua família. Faça um trabalho no meio que você vive. Se Cristo habita lá, fique tranquilo, irmão. Por onde você passará, Ele também vai habitar. Nós já temos bastante trabalho para fazer dentro dos nossos próprios tetos. A marca da verdadeira testemunha, irmão, para esses que andam assim, não é obter carro novo, não é ter assessor para marcar agenda de pregação. A marca de ser testemunha de Cristo não é ser um pregador com muitas visualizações no YouTube. Não é você ter os melhores seguidores.
Não é só a igreja encher. Quer ver um sinal de ser testemunha de Cristo? É se a santidade habita em você. É se tem santidade nos seus olhos. É se tem santidade nos seus lábios. É se tem santidade no teu casamento. É se tem santidade nos teus filhos, nos teus negócios. Em Atos 4,13, os líderes reconheceram que Pedro e João, irmão, haviam estado com Jesus. O testemunho mais alto não é o volume de uma voz, não é a forma de se pregar. O testemunho que pode mais, irmão, sair de um homem é a coerência de vida. Em muitos hoje não há coerência com aquilo que pregam. Não tem, irmão. Como é que um pastor hoje, a gente vê um monte de pastor assim, um pastor hoje ele pega a simplicidade e humildade que tem que lavar os pés, aí ele sai lá fora e entra num carro, irmão, e posta o carrão, posta a roupona, posta e marcas de terno, fazendo propaganda, marcas de não sei o quê, marcas de não sei o que outro, propaganda de não sei quem. Outros são recebidos na porta como se fossem estrelas globais. Pastores que sentam nas primeiras cadeiras, tem igreja, irmão, que fica 40 cadeiras, 50 cadeiras aqui atrás, aí tem um lugar do melhor, tem um lugar do pior, aí chega o palestrante da noite, ele tem um lugar e todos abrem ala para ele passar. Irmão, isso é satânico, irmão. Isso é diabólico. Quem quer os primeiros lugares nas filas, irmão? Precisamos voltar a servir. Somos iguais a todos. Nós devemos aprender a diminuir para que ele cresça. Nós precisamos aprender que nós não somos nada, somos carentes da misericórdia de Cristo Jesus, somos pecadores. A única coisa que muda é responsabilidade, função, escolha de Deus para cada um, responsabilidade na igreja de cada um, mas é só isso. Não há glória nisso. A glória é dele. Não há glória em mim porque eu preguei e vocês gostaram. Não há glória em mim porque eu preguei e vocês acharam bonito. Não há glória em mim porque vocês acharam que essa pregação ela foi muito boa. Isso não é glória para o pregador. Isso é glória para Cristo. Isso é glória para o reino. Nós somos unicamente ferramenta de um Deus. E olha que esse Deus é um Deus irado. Ai de nós se desejarmos roubar a glória desse Deus. Sem santidade, irmão, o testemunho perde autoridade totalmente. O mundo pode contestar sua teologia, irmão, mas ele não pode negar a sua vida transformada. Muita gente pode achar, nossa, hoje eu gosto mesmo de pregações profundas, onde o cara vai no aramaico, onde ele recita os versículos no meio das escrituras, onde ele sabe exatamente o verso que está escrito. Isso é bonito, irmão, eu também acho lindo, mas nenhuma coisa, irmão, ela não é firmada por esses detalhes. O que muda e confirma se Cristo está em nós, se nós somos testemunhas de Deus, é a santidade que habita em nós. É o meio de viver santo, é a coerência de vida santa. Temos testemunhas, irmãos, temos exemplos fiéis nas Escrituras. Estevão, em Atos 7, pregou, morreu apedrejado. Seu sangue tornou-se semente para a conversão de Paulo. É bonito ler a história de Estevão, não é? Nossa, que homem crente, cheio do Espírito. Na hora de morrer, olhou lá, falou, meu Deus, parece ser filme, irmão. Só que, irmão, ele não falou isso comendo hambúrguer, não. Ele não falou isso com cachê pago, não, irmão. Ele não falou isso com um monte de gente olhando lá, não, meu irmão. Era pedra. E não era pedra pequena, meu irmão, porque senão não tinha matado. Era pedra grande. É bonito contar a história de Estevão. Viva como ele, faça como ele, sofra como ele.
É bonito quando a gente conta a história de alguém que está morto e não pode nem falar como foi o sentimento. É bonito contar a história depois que ela só fica bela aos olhos de quem vai ler depois. Façam a sua história. Vivam a sua história de sofrimento. Peguem, seja apedreado. Nós precisamos ser apedrejados. Nós precisamos contar a nossa história de Cristo habita em nós. A santidade não é mais a história do outro. Eu não posso viver mais com a história do outro. Eu tenho que viver a minha história com o Cristo que habita em mim, daquilo que eu falo de Cristo. Aí você vira testemunho. Morra como ele. Aí fica bonito. Já pensou falar, filho, você não sabe, a história do pai foi uma história de vida tão bonita. É, qual? Ah, filho, papai deu tudo o que você precisava. Papai sempre foi um bom pai. Papai nunca traiu uma mãe. O papai, nossa, trabalhou a vida inteira. O papai conquistou a casa, deixou para vocês a herança. E depois disso? Ah, papai foi crente. Nossa, eu não lembro do meu pai. O que é um crente? Meu papai é na igreja, minha mamãe é na igreja. Eu acho que eu vou na mesma igreja que ele. Agora alguém chega e fala assim, quem foi seu pai? Meu pai foi um homem de Deus. Minha mãe foi uma mulher de Deus. Eu via Deus neles. O carro, irmão, o que você deu, a viagem que você levou, você vira história. Isso aí é detalhe, pífio. Mas a hora que ele fala assim, meu pai e minha mãe eram homens dados ao Evangelho de Jesus Cristo. Toda oportunidade eu vi eles falar de Jesus Cristo. Ele não vai mais falar de igreja, ele vai falar de Cristo. A questão, irmão, não é se estamos dispostos a falar ou pregar, mas sim se estamos dispostos a sofrer. E para sofrer, irmão, nós precisamos do Espírito Santo em nós, porque nós não conseguimos sofrer sozinhos. Em meio às dificuldades, irmão, nós sabemos que ao sermos testemunhas, nós seremos muitas vezes combatidos, teremos oposição, isso é certo. Jesus disse: se me perseguiram, também perseguirão a vós. Não ache, irmão, que pregar o Evangelho nós teremos sucesso. É certo que nós seremos perseguidos. Se não estamos sendo perseguidos pela nossa pregação, é porque o sinal é que não estamos pregando o Evangelho. Se as pessoas acham que nas nossas conversas, nas nossas ações, olha, tá tudo muito bom, tá tudo muito gostoso, cuidado. Provavelmente há uma meia mensagem no teu Evangelho. Agora, se as pessoas estão falando assim, mexe comigo, não pode fazer isso, onde já se viu pregar aquilo, tá falando isso, tá combatendo, a igreja vai esvaziar, aquele lá vai deixar, aquele lá vai sair, isso aqui vai acontecer. Irmão, fique em paz, isso é sinal que o evangelho está sendo anunciado. Se as pessoas estão deixando de amar os seus próprios erros, top, o evangelho pregado. Se as pessoas estão continuando a amar os seus próprios desejos e elas estão reclamando da pregação, irmão, top, o evangelho está sendo pregado. O evangelho vai causar oposição àqueles que o pregam. Sempre será assim. Se perseguiram Jesus, vão perseguir a nós, irmão. Mas tem um consolo para aqueles que são perseguidos. O sofrimento no caminho do testemunho, irmão, nos conforma à imagem de Cristo. Em Romanos 8, no verso 29, Paulo diz, para serem conformes à imagem de seu Filho. Aqui é uma coisa que o homem não quer passar. Sofrer à toa, irmão, ninguém quer. Sofrer com propósito, muitos também não querem. Já viu alguém falando assim, nossa, eu gosto tanto de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Agora, se eu falar que a única forma de você ser parecido com Cristo é sofrer, vira gosto para nós? Nós passamos a gostar disso? Porque andar com Cristo é sofrer.
Sofrer perseguição, sofrer apedrejamento, sofrer perdas. Mas Paulo falou, reputei tudo por perda. Tudo para que eu pudesse ganhar a Cristo. Olha que bonito. Eu reputei tudo. Eu neguei tudo. Eu passei a não dar valor mais em nada. E eu fiz tudo isso para ganhar Cristo. E ele não falou isso, irmão, olhando e falando assim, como eu sou poderoso. Ele falou isso sabendo que a cabeça estava para ser degolada, irmão. Ele não falou isso tendo um sucesso. Ele não falou isso tendo muitas coisas a esperar para ele terrena. Ele falou isso sabendo, eu vou morrer. Reputar tudo, irmão. É negar tudo, é deixar tudo. Para que Cristo se forme em nós. Olha aqui, Romanos 8, 29. Para serem conformes à imagem de seu filho. Ser a imagem de filho, irmão, é você ver todos os dias a tua cabeça sangrar, irmão. Você tem que ver isso. Você tem que sentir as tuas mãos furadas, você tem que sentir os teus pés furados. Você tem que se sentir numa cruz sabendo, Senhor, estou sofrendo, está doendo, mas quanto mais dói, mais eu vejo o Senhor sendo formado em mim. Quanto mais eu sofro, eu vejo que o Senhor está sendo formado em mim. Só que, irmão, isso só faz sentido se o propósito é correto, se você está pregando o evangelho correto, mediante as escrituras sagradas de um Jesus pelo que ele é. Porque senão é só sofrimento à toa. Nós precisamos ser a imagem dele. O alvo de Deus nunca foi conforto, mas sim a semelhança com ele. Cristo foi rejeitado, Cristo foi injustiçado, foi obediente até a morte, e nós somos moldados pelo mesmo caminho, irmão. Rejeitados, injustiçados, mas obediente até a morte, irmão. No nosso último suspiro, não tem que ter medo. O nosso último suspiro, irmão, tem que ser a maior paz que nós já passamos na vida. A morte de um cristão, irmão, ela não é tristeza, ela é alegria. Todo homem que morre, ele tem o último suspiro, irmão. E eu tenho certeza que esse último suspiro é o que vai dizer se realmente ele é crente ou não. E esse último, ele não tem volta, não tem arrependimento, irmão. A última fagulha de vida no homem, aquele momento que ele fala assim, acabou. Esse acabou, irmão, ele tem que encontrar paz. Para quem está no pecado, não tem mais nada, irmão. O fim da vida é e agora? O que eu faço, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Não tem mais tempo de você ficar questionando muito, irmão. É o que você é. E essa última respiração dentro do que você é o seguinte, Senhor, eu te amo, eu vou te encontrar, eu sei que agora que alegria, eu vou encontrar o meu Deus, o meu mestre, eu vou ver ele na hora que eu parar, quando acabar tudo, irmão, não vai ter tempo de você lembrar que cor vai ser teu caixão, quem vai carregar, quem vai segurar, se o terreno foi comprado, se vai ser no Santo Antônio, se vai ser no Bela Vista, se a conta que ficou, o carro que fez, quem te reconheceu, irmão, o último suspiro é, Senhor, eu vou te encontrar, ou eu vou descer e encontrarei com Satanás e com seus anjos, e ali sofrerei as angústias da morte eternamente. Não tem outro caminho, irmão. Ou você vai para o céu com o teu Senhor, ou você vai para o inferno com Satanás. Não tem outro jeito. Não há outro caminho. Isso acontece para os poderosos na vida e com os medíocres na terra. Isso acontece com os ricos na terra e com os pobres na terra, com os sábios e com os tolos. Não há diferença perante Deus. O que muda de tudo isso é um homem que foi santo e um homem que desejou a impureza. Não há outra coisa.
Que isso nos encoraje, irmão, a vivermos a partir de hoje, desse segundo, se não vivemos ainda. E para aqueles que estão sofrendo, sejam perseguidos, irmão, sejam perseguidos com alegria, com amor, regozijando. Se eu estou sendo perseguido, é porque Cristo está sendo moldado em mim. Que seja motivo de alegria, que seja motivo de alavanca para continuar pregando, para continuar vivendo, para continuar a nossa vida. Cristo está sendo moldado em mim. Que tenhamos, irmão, alegria na pressão. Em Atos, no capítulo 5, no verso 41, diz: regozijando-se por terem sido considerados dignos de padecer afronta pelo nome. Nós somos dignos, irmão. Até para ser dignos perante Deus, nós precisamos dele. É se alegrar, irmão. Se alegrar por termos considerados dignos de padecer por ele. Aqui eles entenderam algo muito profundo. Sofrer por Cristo é prova de pertencimento a Cristo. O fogo, irmão, ele nunca vai destruir o ouro. O fogo revela a pureza do ouro, irmão. O ouro não deixa de ter ouro quando ele passa pelo fogo. Mas ele não passa, ele começa a demonstrar qual a pureza que ele carrega. Quando a perseguição vem, irmão, quando a afronta vem, ela não vem para fazer você reclamar, ela vem para fazer você entender o que você está passando e qual o motivo de estar passando, vivendo, compreendendo e por quem está passando. Parecer-se com Cristo é o maior testemunho. Em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, Paulo escreve: somos transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo Jesus. Cada lágrima em secreto, irmão, cada renúncia, cada escolha de santidade, tudo isso nos torna mais parecido com Jesus. Deus vê as nossas lágrimas, irmão. Deus vê os nossos lamentos. Vocês acham que Deus não enxerga os nossos corações, os nossos sentimentos? Deus vê tudo, irmão. Deus contempla isso. Deus não é um ser, irmão, que ele não sente, que ele não vê, que ele não olha. O nosso choro pode ser que não mexa com Deus da forma que nós achamos. Mas Deus conhece o sentimento real do nosso choro. Até se ele é sincero ou não. Estevão, enquanto era apedrejado, irmão, ele perdoava como Cristo perdoou. É ali que se viu a pureza do ouro que estava em Estevão. No meio da afronta, por ter pregado, sem nada, morrendo, apedrejado, ele falava: Senhor, perdoa eles. E ele não fez isso para ficar bonitinha a história, irmão. Ele fez isso sendo sincero. Hoje o que tem mais é gente aparecendo nas câmeras de forma para que os outros falem: olha que homem bom, olha que homem santo, olha que marido perfeito, olha que filho bonzinho, olha que igreja sadia, olha que bom isso aqui, irmão. Só mostram o que querem mostrar. Ali o sofrimento de Estevão, irmão, não destruiu ele, revelou quem ele realmente era. Essa igreja, irmão, vai ser filtrada, vai ser passada para mostrar quem nós somos verdadeiramente. Nós entendemos o evangelho ou não? Nós vamos viver o que nós pregamos. Nós vamos viver o que nós cremos. O perdão que precisa, a misericórdia que precisa ser exercitada, a paciência, a longanimidade, o amor, a bondade. Não adianta pregar e não fazer. Tem que pregar e fazer. Ser paciente no meio das alegrias é fácil. Nós precisamos ser pacientes no meio da angústia. É fácil, irmão, começar a sofrer e largar, e abandonar, e deixar. Eu quero ver é continuar sofrendo, pagar sofrendo, unicamente para ser moldado à imagem de Cristo. O mundo, irmão, pode rejeitar o nosso discurso, mas não pode ignorar um caráter moldado pela cruz, irmão.
Não existe cristianismo, irmão, secreto no Novo Testamento. Um cristianismo que ficou escondido, que era somente para uns ou para outros. Não, irmão. Ou nós somos testemunhas, ou nós somos espectadores. Ou nós testemunhamos Cristo, ou nós só somos espectadores daquilo que Cristo faz. Nós estamos acompanhando a vida, vivendo a vida, só falando da vida, vemos no culto, saímos do culto, entramos em debates e embates. Nós somos telespectadores. Ser testemunha é viver a nossa história, é viver os propósitos de Deus na nossa vida, reais, verdadeiros. É sair de figurante, irmão. É sair daquele que só fica assistindo, só fica olhando, só fica opinando. Há uma história que é nossa. Deus nos deu essa história. Deus nos deu essa vida. Deus nos deu esse endereço. Deus nos deu essa igreja. Deus nos deu esses amigos, esses irmãos. Deus nos deu isso. E não é isso, não precisa durar para sempre, meu irmão. Mas enquanto durar, que seja de Deus, que nós vivamos o propósito, que nós vivamos a igreja, que nós preguemos o evangelho, com muito ou com poucos, dando muito ou dando poucos. O pouco ou muito não está na nossa mão, está no Espírito Santo de Deus, que independe da nossa voz, que independe do nosso jeito. O que vai ficar é a palavra, o Espírito Santo trabalhando nas almas. Nós temos negociado a nossa fé, nós temos fugido da pressão, nós temos se calado, irmão, por medo, ou nós temos permitido que Deus use as lutas para formar Cristo em nós? O quanto essas coisas têm formado Cristo em nós? As difíceis, as complicadas, a com motivo para choro, para lamento, a com motivo para abandono. O que isso tem nos feito olhar e falar, Senhor, eu te glorifico porque por esse meio eu estou aprendendo a perdoar. Por esse meio eu estou aprendendo a ter misericórdia. Por esse meio eu estou aprendendo mais o teu evangelho, até para rebater, até para pressionar, até para falar. Eu tenho amado mais a tua palavra. Eu tenho te buscado, eu tenho clamado, eu tenho implorado. Por esse meio eu tenho visto que o Senhor tem sido moldado em mim. Glorificado seja Deus por isso. Para finalizar, irmão, Cristo não morreu para formar admirador silencioso nem secreto. Ele morreu para levantar testemunhas vivas. Ser mártir, irmão, é viver para morrer, mas não desejar, não deixar de viver. Ser mártir, irmão, é viver sabendo que a morte é um caminho e um percurso, mas que eu só chegarei nela enquanto eu estiver vivendo. Só morre quem está vivo. Nós precisamos viver, carregar a cruz de Cristo. Morrendo todos os dias para o pecado, morrendo todos os dias para a nossa carne, irmão. Matando, mortificando a nossa carne todos os dias, sabendo que nós estamos vivos e ainda vivos carregaremos os poderes da morte em nós, até que o último dia chegue e nele haja paz e encontremos Cristo. Que o Espírito Santo, irmão, nos revista de poder, que nos dê ousadia, que nos purifique. Se vier oposição, irmão, que ela nos torne mais semelhantes a Cristo e que no fim de toda a nossa caminhada, irmão, o mundo possa olhar para nós e dizer, eles tiveram com Jesus. Eles não viram, mas creram. Eles não viram, mas viveram. Eles não viram, mas nós víamos Cristo neles. Não vai ficar, irmão, nada nosso aqui. Nem a igreja, nem as pessoas. Eu não sei se eu enterro o Douglas, se o Douglas enterra o Sidney, se o Sidney vai enterrar a Fernanda. Nós não sabemos. Não sabemos nada disso. E ainda que isso seja um motivo de nosso choro, fique em paz, nós também seremos enterrados. E junto com a gente, irmão, normalmente enterra tudo, sonhos, a história. Junto com o enterro, irmão, da nossa carne, é enterrado tudo que nós temos. Até a nossa fé. A única coisa que não é enterrada junto com nós é a esperança, irmão, pela vida eterna. É a nossa alma. É o Espírito de Deus que volta para Ele, irmão.
É a nossa alma que vai contemplar as grandezas, o ser de Deus, onde tudo, sofrimento, irmão, não vai ter nem mais por que existir. As angústias, o que nós fomos, os nossos aprisionamentos, as coisas que nós tínhamos nas nossas vidas, de quantas coisas nós sofremos, irmão, e a nossa vida ela passa, é um ciclo. Vem pessoas, vem histórias, sai histórias, vem sofrimentos, acabam, chega a doença vai embora, e, irmão, quanta coisa vem e volta e acontece, mas o quanto tudo isso tem nos feito, irmão, ser moldados à imagem de Cristo. Porque no final é a única coisa que vai ficar, irmão. É Cristo em nós, a esperança da glória. Honras e glórias a Deus.